Ele vai entrar. Entrou. Tá todo mundo vendo? Vocês conseguem ver? Sim. Então, Sim. Então, Sim. vamos lá. Então, a nossa parte, a nossa sessão hoje é 3.1, que vai falar da escola... Eu não estou vendo ainda. Quem que não está vendo? Eu, Viviane. Estou vendo a senhora. Mas eu desliguei a câmera. Espera aí. Ué, que estranho. Ó, eu desliguei. Eu vou te Tá mostrar. bom. Eu vou mandar a foto. Eu estou vendo metade agora. Metade da Pro. Ai, saiu. O que aconteceu aqui? Aqui está na tela ainda, a gente está te ouvindo, viu, professora? Tá, eu estou tentando achar, porque minha tela sumiu. Tá muito estranho. Agora ficou preto, eu estou só ouvindo a Pro. Vê se deu agora, Vivi. Ele vai entrar de novo. Ai, vamos lá, slide. Deu. Agora deu. Bom, a gente vai falar, então, Não, hoje eu não estou vendo. Só eu que não estou vendo? Eu estou vendo. Todo mundo está vendo? Só... Eu estou vendo, Thaís. Eu também estou vendo. Núbia, eu estou vendo. Eu também estou vendo. Eu também estou vendo. Ah, que estranho. Só para mim que não está aparecendo. Que estranho. Deixa eu ver. Bom, eu vou falando e depois, qualquer coisa, eu posto lá o slide, Vivi, aí você vê o que dá para fazer, tá bom? Tá. Vai tentando aí, Tá porque bem, o seu... Ué. Então, tá. Eu vou sair e entrar de novo, quem sabe, né? Isso. A gente vai falar, então, do behaviorismo, que é a seção 3.1. Até escolhi essa figura, né, que diz, pressiona a barra em troca de comida, que, na verdade, era assim que a gente fazia no laboratório, né, ensinar o rato a pressionar a barra várias vezes e, em troca, como reforço, ele recebia a comida. E aí eu escolhi, porque isso me lembrou... Bom, eu trouxe para vocês os 3 autores, né, que mais contribuíram com a escola do behaviorismo. O Pavlov, né, que teve a sua importância, que eu vou falar daqui a pouco, o Watson, que a gente já conhece, e que o Pavlov, e que um se baseou na teoria do outro, e aqui o Skinner, tá? Com essa caixa de Skinner, mostrando aí a caixa de Skinner, que era o que a gente trabalhava, que era exatamente desta forma que o ratinho ficava aqui dentro. Bom, a gente vai começar, na verdade, por Pavlov, porque o Pavlov ele foi um dos que usou o condicionamento clássico para ensinar, né, eu acho que vocês devem ter conhecido isso com a Elisângela, os cães a salivar, através do som de uma campainha. Pavlov, ele era da escola dos reflexologistas, ou seja, ele estudava reflexos, tá? O que é um reflexo? O reflexo nada mais é que uma reação do corpo involuntária, né? Então, tudo aquilo que é involuntário, né, é um ato reflexo. Então, por exemplo, a gente já vê, no livro, ele traz um exemplo daquele martelinho, que quando eu quero testar um reflexo, isso
geralmente quem faz é o neurologista. Eu bato o martelo no joelho, o martelinho, e o meu ato reflexo automaticamente é eu levantar a perna. Alguns estudos, por exemplo, com o bebê, que a gente acha que o bebê está sorrindo, que, na verdade, isso é uma reação reflexa, é uma reação involuntária do corpo, tá? Então, ele começou na escola com os fisiologistas exatamente estudando a questão do reflexo, que, inicialmente, se pensava que o reflexo era somente uma reação do corpo que era involuntária, ou seja, não dependia da vontade do ser humano. Vivi, você conseguiu enxergar? Acho que ela não conseguiu nem ouvir. Bom, vocês... Consegui sim, prof. Deu certo, então tá. eu não quis atrapalhar a aula. Então, tá bom. O reflexo, ele traz um conceito importante, Pavlov, do reflexo condicionado. Então, ele fala que salivar ao mastigar o alimento é um reflexo incondicionado. Mas se eu acrescento um outro estímulo antes do comportamento, e aí a gente pode trazer exemplos, acho que vocês podem também me falar de como é que ele fazia isso com o cão, mas é a mesma coisa do limão. Quando eu falo limão, né, eu não preciso, a minha boca, eu começo a salivar, né? O fato de eu ver o limão, peraí que tem gente entrar, eu começo a salivar. E quando eu chupo o limão, né, quando eu tô lá chupando, tomando suco, né, ele me dá aquela sensação das papilas gustativas, que é amargo, que é azedo, ele me dá essa condição. Então, o Pavlov, na época, ele não usou limão, ele usou o quê? Ele usou o cão, né, que ele produzia a salivação do cão através de um sino, né? E aí, a partir daí, ele traz o conceito de condicionamento, que a gente vai falar que o reflexo ele também pode ser condicionado, que ele não é só involuntário, como dizia os neurologistas, que eu posso utilizar um outro estímulo que provoque também um reflexo. E foi isso que o Pavlov fez na experiência com os cães. Vocês chegaram a ver essa experiência? Sim. Chegaram a ver? Sim, Como ele chegamos. fazia? Sim, Eu trouxe aqui, ó, mais ou menos. Antes do condicionamento, eu tinha comida, ele via comida, e ele tinha uma resposta. A salivação era a resposta. Então, essa salivação, o reflexo, ele é incondicionado. E o estímulo também. Aí eu vou para a parte 2, antes também do condicionamento. Era o som. O som era um estímulo neutro que produzia, olha aqui, não produzia nada. A salivação só era produzida com esse estímulo que era comida. Quando ele acrescenta a campainha, aí a resposta ele já não é a que ele espera. Durante o condicionamento, ele toca o som mais a comida, olha o que acontece. Após o condicionamento, ele coloca o som e olha o que acontece com a resposta. Deu para entender como que era o esquema que ele utilizava para poder condicionar animais, no caso, os cães? Deu para entender a diferença de um reflexo que é condicionado e daquele que não é condicionado? Professora, Oi? eu coloquei aqui que o reflexo condicionado eu me perdi um pouquinho. Você poderia me ajudar? Na verdade, está aqui. Ele pode ser condicionado ou incondicionado. Caso condicionado, o exemplo é o quê mesmo? Desculpa. Eu posso condicionar o reflexo através de um outro estímulo,
que foi o que ele fez aqui, ó. Ó, a comida era um estímulo. A comida era um estímulo incondicionado, porque é claro que quando eu vejo comida, automaticamente eu vou ter uma sensação, por exemplo, na empresa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei muito por isso. De tantos anos, meio-dia é meu horário de almoço. Na época, em lugares que eu trabalhava, tinha uma campainha, né? Esta campainha, quando tocava a campainha, o que acontecia? Já produzia, já dizia, o meu organismo, quer dizer, ele já estava pronto porque ele sabia que era o horário de almoço. E isso produzia em mim sensações de fome. O que ele fez aqui? A comida. Se eu estou com fome, ou eu não estou com fome, e alguém me apresenta uma comida, eu vou ter ele fez isso no cão, uma salivação que é uma resposta incondicionada. Se eu apresento para uma pessoa um prato que ela adora, que ela come tanto, eu apresentar o prato, ou ela imaginar o prato, vai produzir o que em mim? Uma resposta, que é essa salivação, que é uma resposta incondicionada, porque não depende da minha... Eu estou vendo aquilo, aí o que ele fez? No segundo, que não era comida, que não era nada agradável, porque o estímulo também tem que ser algo agradável para mim. O cão não respondeu. Licença, professora. Thaís, eu não estou conseguindo enxergar, não está aparecendo na tela para mim. Estava aparecendo normal, agora sumiu. Eu vou tentar sair e entrar de novo, tá? Tá. Durante o condicionamento, o que ele fez? Ele produziu, ele acrescentou outro. Agora, tudo que você falou é verdade. A gente, quando vê um limão e quer chupar um limão, a gente, antes de chupar ele, a gente já sente aquela salivação na boca. Então, mas o Pavlov, ele quis provar o quê? Ele era neurologista e ele estudava com a reflexologia, que estudava os reflexos. Então, até então, se tinha que um reflexo, ele era involuntário, ele era incondicionado. Ou seja, ele é algo que era involuntário, não dependia da pessoa. Pavlov, na sua pesquisa, ele provou que eu também posso tornar, né, esse reflexo também condicionado, mas que para isso eu preciso de um estímulo. E foi isso que ele fez quando ele começou a trabalhar, a provar que o reflexo não é só incondicionado, que o reflexo também pode ser condicionado, né, através de um estímulo. Foi isso que ele fez. Aí eu vou voltar lá. Que nem sei onde eu... Foi aqui? Não. Bom, então, na verdade, como eu coloquei aqui, eu fui colocando os tópicos, ele notou que a salivação acontecia a partir de um estímulo, que, a princípio, não tinha qualquer reação com a comida, como, por exemplo, uma campainha. Aí ele descobriu, então, que o estímulo poderia ser alterado. Exemplo, o cão, que era o que eu ia mostrar para vocês. Então, ele descobriu que não era só algo involuntário, que eu também posso alterar o meu reflexo, a minha ação reflexa, através de um estímulo. Gente, se vocês não estiverem entendendo ou não concordarem, vocês podem ir falando. E aí ele cria... Alguém perguntou alguma coisa? Não. Ele cria o conceito de reflexo condicionado, que tornou-se a fórmula básica para se entender o comportamento condicionado, a relação estímulo-resposta, abreviado, né, que a gente usa assim, a relação estímulo-resposta. Esta fórmula passa a significar a unidade elementar formadora do comportamento.
né? Ou seja, ele traz os conceitos, né, de Skinner, depois que ele ensina o cão a salivar ao som desse sino, mais tarde ele acrescenta os dois conceitos importantes, que é o que a gente vai ver, Pavlov, desculpa, Skinner vai acrescentar o reforço e a punição e a teoria do condicionamento operante. Aí, no livro, ele traz o Bekterev, que é um autor que vai falar do reflexo associado. Então, assim como o reflexo é condicionado, o reflexo ele pode ser associado a outros estímulos também. Mas esse autor, ele não avançou tanto, né? Na verdade, ele traz essa contribuição do reflexo associado, porque o reflexo ele pode ser associado a outros estímulos, mas Pavlov ele dá continuidade a esse segmento. E aí o livro traz que, com a teoria de Pavlov, tornou-se possível reduzir o todo, que é o comportamento, em estímulo e resposta para compreender a doutrina reducionista, né? Que lembra que a gente falou do mecanicismo, do reducionismo, do funcionalismo. Na verdade, o que ele traz, com a teoria de Pavlov, como ele fala do comportamento, da importância desse condicionamento, foi possível reduzir, né, porque a doutrina reducionista, ela faz isso, ela reduz, né? Então, a gente reduz o todo para poder compreender, né, cada parte dela. E foi exatamente isso que ele fez. Aí, aqui o cachorro. Bom, aí vem um outro autor que chama Watson, que foi lá em 1878 a 58, 1958, que Watson sobreviveu aí às pesquisas. E Watson, ele tinha uma intenção de transformar a psicologia para a ciência do comportamento. Lembra que a gente falou que era a ciência da alma, que não podia ser, a ciência da mente, que não podia ser. Por quê? Porque não era científico. Então, a intenção de Watson era transformar a psicologia, não como psicologia, mas uma ciência especificamente do comportamento. E o objeto da sua proposta era só o comportamento, era só aquilo que era visível, que estava ligado à psicologia. Então, Watson não legitimava as emoções, né? Ele não legitimava o que era emocional, né? Ele só legitimava o que o indivíduo manifestava através do comportamento. Por isso que ele teve essa intenção de transformar. Então, a psicologia se tornaria, nesse caso, se isso acontecesse, uma ciência mecanicista, materialista, determinista e objetiva. Ou seja, ia ser uma ciência que não ia valorizar, né, os aspectos da mente, da alma, os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente estuda hoje na psicologia. Isso tem um nome que era o behaviorismo metodológico, por isso que o nome já é esse, porque ele era metódico, ele tinha metas, né? Ele era uma ciência materialista mesmo, determinista e objetiva. Então, a teoria de estímulo e resposta, que a gente já vai falar daqui a pouco, para nós, né, é chamado de behaviorismo metodológico de Watson, porque para ele só era validado o comportamento humano, só. Então, eu coloquei aqui, no behaviorismo metodológico, o homem é visto como um organismo que interage com o meio, respondendo a estímulos. Lembra o funcionalismo que fala do meio, né, da importância do meio, ele responde a estímulos.
o ser humano é entendido como um animal entre os animais. Então, na verdade, ele interage com o meio, e aí ele responde de acordo com o estímulo do meio, mas a gente não consegue trabalhar as emoções, os sentimentos, isso não foi legitimado para ele. Alguém mexeu aqui no slide? Bom, tem alguém entrando aqui. Bom, o que ele dizia? O conhecimento não é transmitido geneticamente. Tudo se insere a partir da experiência, né? Esse behaviorismo metodológico, ele defende a ideia de que a criança, quando nasce, ela é a gente usava esse nome, uma tábua rasa, né? Por quê? Porque ela não herda nada geneticamente. Na verdade, tudo que a criança, ou que o ser humano, no desenvolvimento dele, tudo vai ser inserido a partir da experiência dele. Então, não existe nada que é herdado, nada que é genético, dentro do behaviorismo metodológico. As pessoas são o que são, através da manifestação de seus comportamentos, né? E que o meio é a consequência. Quer dizer, que o comportamento é a consequência do meio. Na educação, ele criou um sistema regulador que recompensa o comportamento esperado de forma objetiva e sem sentimentalismo, porque o sentimentalismo, ele não era validado, tá? E isso, para quem é mais velho, isso foi muito claro, acho que para mim, não sei, para outras pessoas, esse tipo de educação, né, que era o aluno recebia elogio pelo comportamento esperado, havia também uma situação até vexatória com outros alunos, enfim, e o sentimentalismo não existia, tá? Isso não era estudado no behaviorismo metodológico de Watson. A metodologia que ele utilizava para chegar a esses resultados era o método de observação, por isso que em behaviorismo a gente tem até técnicas de observação, que até hoje, aliás, são técnicas bem importantes para nós, e o uso de testes. Então, ele contribuiu. Mas o Watson, ele não avançou, né, muito, ele chegou a abandonar a psicologia, e aí ele foi trabalhar com a psicologia do consumidor, que contribuiu muito, e até hoje, né, a teoria dele, quando a publicidade, né, o que existem psicólogos na equipe que pensam, o que causa impacto, né, o lanche do McDonald's que vem daquele jeito, o suco de laranja, tudo aquilo que a gente vê visual, né, aquilo tem um impacto no nosso comportamento, aquilo é um estímulo, né, que causa uma reação. E aí ele estudou muito psicologia do consumidor e ele investiu mais nessa área, tá? Bom, aí tem um outro autor, que é o autor que a gente mais estuda, que é o que a gente mais aborda no dia a dia, que é o mais atual, né, assim, o atual, que é o Skinner. O Skinner, ele desenvolveu e aprimorou o behaviorismo metodológico na psicologia inaugurada por Watson. Então, ele não jogou tudo fora que o Watson fez, está dizendo, ele aprimorou esse behaviorismo. Então, ele teve como maior influência a teoria da evolução de Darwin, ele se baseou pela teoria de evolução de Darwin e suas proposições sobre variação e seleção. Lembra? A seleção natural, a variação, que a gente falou na aula passada. Aí ele desenvolveu conceitos para abordagem denominada o behaviorismo radical, que é o que a gente trabalha, que pretendia, na época, resgatar as raízes do behaviorismo. Então, o behaviorismo radical, diferente do metodológico, ele compreende os fenômenos diferentes, introspectivos, como possibilidades coerentes de respostas ao meio. Ou seja,
O behaviorismo metodológico não entende sentimentalismo, as emoções, os sentimentos, as relações, diferente do radical, que esses fenômenos introspectivos, o mundo interno das pessoas, a forma, a sensação, a percepção, tudo isso, no behaviorismo radical, isso é incluído como uma possibilidade de respostas ao meio, né? Diferente do behaviorismo metodológico. Então, a ênfase atribuída às contingências e ao meio superou as possibilidades de escolha individual ou livre-arbítrio, ou seja, ele chega a uma conclusão de que as escolhas que a gente faz dependem diretamente das consequências que se impõem sobre os indivíduos. Vamos falar da prática. Eu sou livre, e tudo aquilo que eu escolho, eu pago um preço pela escolha que eu faço. Se eu escolher ser professora, então eu pago um preço de estar 1h10 na sexta-feira, dando aula, né? É o preço que eu pago pela escolha que eu fiz. Então, ele vai colocar que principalmente se a consequência dessa escolha for algo positivo para mim, né? Se realmente a escolha que eu fiz for acompanhada de satisfação, de motivação, é aquilo que eu falava para vocês na aula, que eu gosto muito dessa turma, e que vocês gostavam da aula, e eu dizia assim para vocês, gente, eu sou o que sou porque vocês me motivam, né? Eu escolhi ser professora, né? As consequências e a forma de eu estar com vocês, a forma de eu apresentar o conteúdo, vocês que são os meus estímulos e que provocam em mim as respostas. E acho bem interessante e pertinente o que ele coloca, que as escolhas dependem diretamente das consequências. Ninguém escolhe ser infeliz, né? Um dia, num momento que não cabe aqui, de uma morte de uma pessoa, enfim, de um conhecido, e nós estávamos no velório e tinha uma outra pessoa que também se feriu e tal. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, eu falei, ai, nossa, coitado de tal pessoa, olha a situação que ela está. A pessoa falou assim, ela escolheu. E aí eu fiquei pensando, isso é muito relativo, né? Será que a pessoa escolhe ser infeliz? Será que quando a gente escolhe um marido, uma esposa, quando a gente escolhe as oportunidades que a gente tem para escolher, né? Porque pai e mãe a gente não escolhe. Será que eu escolhi com a intencionalidade de ser infeliz, né? Então, as nossas escolhas dependem muito das consequências que se impõem sobre os indivíduos. Um dos conceitos mais conhecidos de Skinner, que a gente vai falar daqui a pouco, é o condicionamento operante. Daqui a pouco eu vou falar dos conceitos. O conceito de condicionamento operante, ele inova o behaviorismo e propõe um estudo e a manipulação do comportamento de um organismo que opera no ambiente. Uma coisa que surgiu várias críticas e que também no próprio livro eu acho que ele deve citar, é a questão de manipular comportamento. Porque manipular comportamento, isso não é ético para a psicologia, né? O que a gente pode trabalhar é no sentido de mudar o comportamento, transformar o comportamento, mas eu não posso utilizar, né, um estudo para manipular o comportamento das pessoas, né? Isso não tem a ver com a ética, mas isso é uma leitura da época, tá? Então, mas é para se pensar também. Quer dizer, o papel do psicólogo é manipular comportamento? Não necessariamente. Quer dizer, não necessariamente. Eu posso até tentar manipular o comportamento, mas isso não é da psicologia, isso não é ético. O reforço é uma forma de aumentar a frequência de um comportamento desejado, recompensando o indivíduo por isso. Isso é uma coisa que a gente sabe, o senso comum, o dia a dia. Toda vez que eu sou reforçada,
por um comportamento, automaticamente é esperado que a frequência desse comportamento, né, se ele for recompensado, que o indivíduo reproduza isso. Se o professor está na sala de aula e o aluno não dá importância, não dá valor, não quer saber de nada, não leu, quer dizer, ele pode ter toda a vontade do mundo, o comportamento dele pode ser o mais eficaz e adequado, mas se ele não é recompensado por isso, se ele não é reforçado por isso, a tendência é que esse comportamento se extingua. Aí eu trouxe para vocês, e eu trouxe também outros autores, e que eu vou citar aqui, por exemplo, o que é um reforço positivo? Reforço positivo ocorre quando se apresenta uma consequência agradável com o objetivo de aumentar a frequência de determinado comportamento. Vocês conseguem entender? O reforço positivo, ele vai ocorrer quando uma recompensa é dada para um comportamento desejado. Gente, alguém mexeu, alguém assumiu o controle aqui do... E eu não consigo avançar. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. E realmente Então, está parado na primeira tela, né? E não está então, avançando mas- os slides. Para mim tá parado na Sim, quinta pronto. tela. Quinta então, tela tá alguém parada. mexeu, alguém assumiu, eu vou assumir o controle aqui. Alguém mexeu no controle do slide. Espera aí. Vê se vocês estão vendo ainda. Terceira tela, quinta, agora está avançando. Sexta tela, sexto slide. Deu. Isso. O que é um reforço positivo? Isso para a gente tem que ficar muito claro, muito, 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 muito claro. Um reforço, eu vou assumir o controle aqui de novo, senão a tela vai sair. Um reforço positivo, ele ocorre quando uma recompensa é dada para o comportamento desejado. Então, por exemplo, eu tenho fobia de dirigir, tenho medo de dirigir, não consigo pegar meu carro. Mas eu consigo conduzir o carro até uma loja favorita. Eu consegui dirigir até o shopping, né? Então, compras na minha loja favorita pode ser um reforço positivo para o meu ato de dirigir. Não sei se ficou claro. Professora, Oi. eu lembrei um exemplo. Vê se está certo. Eu estou ensinando meu cachorro, minha cachorrinha, a fazer xixi, por exemplo. Aí, se ela faz o xixi no lugar certo, eu dou uma recompensa para ela, que é ela comer um petisco de cachorro. E aí eu estou ensinando todo dia isso, fico lá, ele esperando, vem aqui para fazer xixi, fico com ela ali, até ela fazer. Aí ela fez, eu dou uma recompensa. É isso, mais ou menos? Isso. Isso. O que é eu vou dar eu vou fazer um reforço positivo quando eu quero, quando o comportamento, quando tem uma consequência agradável, quando é algo agradável, com o objetivo de eu aumentar a frequência ou reforçar o comportamento, o que eu faço? Eu dou um reforço. Um aluno, o aluno assistiu todas as atividades, não faltou um dia de aula. Como um reforço positivo para esse aluno, eu atribuo mais 100 pontos na avaliação dele, né? Uma bailarina, depois que faz a coreografia, né, durante a aula, o seu instrutor, o seu professor grita, bom trabalho, parabéns. Isso é um reforço positivo,
porque ele apresenta uma consequência agradável, com o objetivo sempre de aumentar a frequência daquele determinado comportamento. Isso a gente faz direto, ou não? A gente não faz isso? Vocês estão me entendendo? Gente... Estou entendendo. Só que o reforço positivo, ele é mais eficaz quando ocorre imediatamente após o comportamento. Então, se eu faço algo que é positivo, e eu sou reforçado, o meu comportamento é reforçado, ele deve ser realizado imediatamente após o meu comportamento. Porque quanto mais tempo eu demoro para reforçar, mais a probabilidade de ser ineficaz é tamanha. E a gente faz muito disso com os nossos filhos, com os nossos colegas. Professor, né? é como se fosse um incentivo, assim, a pessoa fazer novamente e ir mais adiante? É o que a gente faz o tempo todo. Né? Que é... Sim. Agora, tem uma diferença... Professora, Fala, Gil. eu poderia... na hora que eu me manifesto, eu tenho medo de causar polêmica e atrapalhar mais os colegas do que ajudar. Mas eu vou arriscar. O que ajudou para mim, e eu sei que tem outros colegas também que têm uma compreensão até maior que a minha, o que ajudou para mim entender essa questão de reforço, e como daqui a alguns passos a gente vai falar de punição, e reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, o que ajudou para mim a compreender o tema é, primeiro, pensar muito na palavra reforço. Aí eu penso só na palavra reforço. O reforço, tanto positivo quanto negativo, eu vou esquecer agora do que é positivo e do que é negativo. Vou falar do reforço. O reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de eu repetir o comportamento. Então, assim, eu fui reforçado em um determinado momento. Então, eu vou repetir esse comportamento. A probabilidade de eu repetir o comportamento, ele é grande, né? Que é diferente da punição, mas não vamos falar da punição agora para não atrapalhar. Porque então, atrapalha. A primeira coisa que eu pensei, olhando a matéria da Elisângela, reforço. Foi bom para mim, então eu vou repetir, ou tenho uma probabilidade de repetir o comportamento. E aí, quando fala em positivo e negativo, sem querer avançar muito, o positivo é um sinal de mais, o negativo é um sinal de menos. Então, positivo, sinal de mais, então eu estou acrescentando um estímulo, eu estou adicionando um estímulo, que no ambiente, o sinal de menos, eu estou tirando o estímulo do ambiente. E aí, quando a gente entra com os exemplos, começa a ficar mais claro o entendimento. Eu fui um pouco nessa linha. Até na última aula, o Ender fez uma colocação, eu fiz uma colocação que para mim assim foi muito legal, porque eu até achei que o autor estava errado no exemplo dele, e o colega entrou com uma reflexão diferente do meu entendimento e elucidou a teoria. Mas, desculpa, falo demais, então eu separei um pouco as palavras, que aí fica mais fácil. Primeiro penso em reforço, entendo o reforço. Depois, o que é positivo, o que é negativo. O positivo eu associei o sinal de mais, o negativo o sinal de menos. Aí ficou claro para mim. Sim, eu estou entendendo, e é isso. Mas aí você também vai ter que entender, Gil, que assim, você está trazendo a sua vivência, que isso também tem muito a ver com a teoria da educação, né? Que aí tem um outro conceito que a gente não vai entrar aqui, que é a assimilação, né? Então, por exemplo, uma forma que você conseguiu entender isso foi através desse raciocínio, que para uma outra pessoa, ela pode entender isso de uma outra... Por exemplo, você já viu isso, nós já vimos, professores do vestibulinho, que para o aluno conseguir memorizar a química, ele traz uma música. Sim. E eu associo uma coisa, olha, para não esquecer, e é bem por aí, né?
A gente tem que entender que o que é mais, e o que é menos, mas eu também acrescento menos. Sim. Né? O reforço, a forma mais simples de lembrar é isso. O reforço do positivo é pensar, na verdade, ele envolve a adição de um estímulo de reforço na sequência de um comportamento, né? Que faz com que seja mais provável que o comportamento ocorra no futuro. Então, todo o reforço positivo vai envolver a adição de um estímulo, por isso que ele é positivo, no reforço, né, de uma sequência de um comportamento que é provavelmente que esse comportamento ocorra novamente no futuro. Né? É importante a gente entender, e faço das suas palavras o que eu vou falar, que o reforço positivo é pensar nele como algo que está sendo adicionado. Se você pensa nesse termo, você vai achar que é mais fácil para você identificar no mundo real. Todo reforço positivo é algo que está sendo adicionado para aumentar ou manter aquele comportamento. Né? Se a gente pensar, eu posso falar besteira, estou falando besteira, porque isso me veio agora. Quando a gente fala de amor, um relacionamento, não amor incondicional, que aí é uma outra polêmica, mas no amor, né? O amor, ele só se mantém através de uma relação quando eu alimento esse sentimento, né? E aí, se eu for parar, é algo muito subjetivo, mas assim, como é que eu alimento isso? Se eu pensar em termos de reforço positivo, ou, por exemplo, num caso de família, que a gente tem muito, a gente tem filhos, netos, ou sobrinhos, ou alguém, né? A gente tem lá a criança. Então, todo mundo tem o seu aspecto, seus comportamentos que são agradáveis e não agradáveis. O que eu devo fazer quando uma criança apresenta comportamento que não é agradável? Eu vou ter que aplicar um reforço que me atera às qualidades dessa pessoa. Quando a gente orienta os pais, olha, se a criança faz tudo errado, mas tenta elogiar, tenta reforçar o que ela faz de positivo. Sim. Né? E você reforçando o que é positivo, a tendência é você aumentar esse comportamento. Vamos lá. Sim. Olhando os exemplos que a gente viu na apostila, a criança que ela, como você colocou, faz algo errado. A criança fazendo birra porque quer um doce. E ela está fazendo um escândalo porque quer o doce. E a gente, por não ter paciência, dá o doce para ela parar de fazer birra, parar de fazer escândalo. E isso é um reforço positivo. Por quê? A tendência dessa criança voltar a pedir o doce fazendo birra foi reforçada. Então, é um reforço positivo, mesmo que a ação não é agradável. Isso. Sabe o que a gente, na prática, às vezes a gente não observa isso? Eu vou trazer para você um exemplo meu, mas eu acho que a gente está aqui, é isso, a gente tem que identificar isso no mundo real. Eu sempre dei atenção para os filhos, mãe, né? Então, mãe, quer dizer, geralmente as mães dão atenção. Claro que dentro da limitação, da condição de cada um, mas existe uma atenção. E aí, foi bem interessante essa vivência que eu tive com a minha filha. E eu dava atenção, só que talvez ela não conseguia perceber a atenção. Mas o que acontecia também? Quando ela adoecia, o que eu fazia? Eu comprava a comida que ela queria, eu ia para o fogão meia-noite, 1h da manhã, eu entrava no quarto umas 500 vezes, eu fazia de tudo. Aí, um belo dia, ela olhou para mim e falou assim, nossa, é engraçado, acho que é muito bom ficar doente,
porque quando eu fico doente, eu recebo tantas coisas boas, você me trata tão bem. Uhum. Olha, e sem querer, quer dizer, a gente não para pensar de que na nossa vida a gente faz isso muitas vezes. A gente reforça, que é o que a gente chama, Gil, em outras abordagens da psicologia, de ganho secundário, né? Aquela pessoa, ela apanha, ela faz isso, ela faz aquilo, mas por que ela se mantém naquela condição? Porque muitas vezes ela tem um ganho secundário. Se eu for transformar isso numa linguagem do behaviorismo, eu poderia dizer que ela deve receber um reforço positivo. Então, é que ela acabou verbalizando para a mãe esse sentimento, e aí as coisas ficam claras, mas se ela não verbaliza, e ela interioriza, bom, é legal ficar doente. Ela aprendeu. É legal ficar doente porque a minha mãe vai ficar perto de mim. Então, eu vou voltar a ter um comportamento doentio, né, ou sentindo dor de cabeça, ou não sei o sintoma, mas eu vou voltar a ficar acamada, vamos dizer assim, para ter a minha mãe do meu lado. É um reforço positivo. A questão do positivo e negativo, para mim ficou claro que não se trata de coisa boa ou coisa ruim. Não. O reforço positivo é o maisinho, o sinal de mais. O reforço negativo é o sinal de menos. Não tem nada a ver com coisas boas ou coisas ruins, né? Então, eu acho que esse é o entendimento. Para mim, ficou claro raciocinar dessa forma. O reforço negativo também é positivo. Exato. Também é bom. Professora, mas você só ficou sabendo que ela tinha essa, vamos se dizer assim, entre aspas, essa falta da sua atenção, quando você praticamente você ouviu essa resposta dela. Mas aí, nesse caso, professora, qual que é o reforço qual que é o reforço aí que você fez com ela? Eu não entendi. Não, eu não fiz, é o que o Gil está falando. Tá? Isso foi mais simples porque ela verbalizou isso. Então, a partir dela verbalizar, eu percebi, e aí, é claro, que eu tomei um cuidado de não reproduzir mais esse comportamento. Claro que eu não ia deixar de dar atenção, mas que talvez eu precisaria de dar atenção também, muito mais atenção, uma atenção, quando ela não estivesse doente. Porque se eu reforço só naquele momento que ela está doente, quer dizer, é o que o Gil falou, a questão é que aquilo se tornou consciente, ela verbalizou aquilo. E aí eu só fui perceber na minha atitude a partir do momento que ela verbaliza. Eu não vou deixar de dar atenção, mas talvez eu vou ter que usar um reforço negativo, se isso é o que o Gil falou, se torna patológico, doentio, para poder extinguir esse comportamento. Entendeu? Posso falar a verdade? Eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. Eu não entendi muito não, professora. Nessa sua... a resposta da sua filha e o seu comportamento, aonde entra, que conceito que entra? É o de Pavlov? Qual que é o conceito que entra? É o reforço negativo? É o positivo? Eu não entendi, agora eu fiquei toda confusa. A gente está falando, Sueli, de Skinner. É Skinner, né? Então, entra no Skinner. A gente não está falando de Pavlov, a gente está falando de Skinner, que Skinner, ele traz, na abordagem dele, ele traz dois conceitos, que a gente ainda não terminou, que tem vários, mas um deles é o reforço positivo e o reforço negativo. Então, o reforço positivo é quando eu adiciono um estímulo, é sempre para mais, adiciono um estímulo de reforço quando a pessoa apresenta um comportamento que eu entendo que é bom. E aí eu adiciono um reforço para que este comportamento da pessoa
seja produzido futuramente. Uhum, entendi. Uma recompensa, né? Um reforço. Por exemplo, o Gilberto. Gilberto é um aluno que fala bastante, que questiona bastante. Isso não é ruim para mim. O que eu tenho? Se eu desejo que o Gilberto manifeste e apresente cada dia mais, né, essa oportunidade de questionar, de problematizar, de trazer exemplos, como reforço positivo para o Gilberto, que eu posso utilizar elogiar, dizer para ele o quanto que é importante ele estar nas aulas, o quanto que ele colabora, porque isso é um reforço positivo para que ele mantenha, né, e aumente esse comportamento. Mas vamos supor que... Agora eu vou falar do reforço negativo, tá? O que é o reforço negativo? O reforço negativo, ele ocorre quando algo desagradável é removido devido ao comportamento desejado. Então, por exemplo, alguém tem uma fobia, estou falando muito de fobia, né? De cobra. E aí ela arruma um emprego em uma loja de animais. Não sei se ficou claro, né? Um reforço negativo é quando eu uso o reforço negativo para retirar do ambiente algo que seja aversivo ao organismo. Ou seja, um exemplo de reforço negativo. Eu vou na praia. Então, antes de eu ir para a praia, eu passo protetor solar todinho no meu corpo. Passar o protetor solar no meu corpo é um comportamento. Eu passo para o quê? Para evitar queimadura solar. O que é isso? É a remoção de um estímulo aversivo. Né? A queimadura solar é algo que vai fazer ruim, que é ruim para o meu organismo, que vai causar danos. Então, o que eu faço? Né? Como um reforço negativo, eu passo primeiro o protetor, que é o meu comportamento, para evitar a queimadura. Ou, por exemplo, eu decido limpar a bagunça lá da cozinha, para não entrar em briga aí com os meus filhos. Então, o decidir limpar a bagunça na cozinha é um comportamento. E para evitar a briga entre os filhos, é um reforço que eu utilizo. Na verdade, o reforço é limpar a cozinha, porque eu vou utilizar para remover o estímulo aversivo. Então, o reforço negativo é uma resposta ou um comportamento que é reforçado para parar, sempre para remover ou para evitar um resultado negativo ou um estímulo aversivo. Então, o positivo eu adiciono. Eu uso o reforço positivo para adicionar. E eu uso o reforço negativo para parar, para remover, para evitar algum resultado negativo ou aversivo do indivíduo. O que é um estímulo aversivo, Sueli? É tudo aquilo que envolve algum tipo de desconforto no ser humano. Vocês conseguiram entender? O reforço negativo, ele é subtraído de uma situação. O reforço positivo, ele é adicionado a uma situação. Alguém consegue dar outro exemplo, ou não entendeu, ou tem algum exemplo do livro, que eu não me lembro do livro, o que ele usou. Você lembra, Gilberto, o que ele usou de negativo? Ele usou o exemplo do óculos escuro, quem tem problema aí de sensibilidade a raios solares. Então, eu uso óculos escuro para poder caminhar na praia, caminhar num ambiente aberto, com grande luminosidade, né? Então, usar o óculos escuro me fez bem? Fez. Então, eu vou voltar com esse comportamento muitas vezes. Eu vou repetir. A gente entra o reforço. Então, eu vou repetir o comportamento de colocar o óculos. Para quê?
para eliminar o desconforto dos raios solares na retina, nos olhos, né? Talvez eu vou arriscar aqui. Nós sabemos que hoje tem aí todo um problema de infecção, o Covid está aí no ambiente, a gente pode se contaminar. Então, para evitar que eu receba do ambiente uma coisa que não vai me fazer bem, que provavelmente eu vou ter que ficar internado no hospital, eu uso a máscara e eu caminho na rua de máscara para evitar uma coisa que eu não quero que aconteça, né? Então, isso é um reforço negativo. Negativo por quê? Porque eu estou tirando o estímulo do ambiente de me deixar doente. Isso mesmo. Professora, Oi. é a Danúbia. Por exemplo, eu tirei o tablet do meu filho porque ele estava apresentando um comportamento de acordar nas madrugadas para ficar no tablet. Então, isso foi um reforço negativo, certo? Certo, correto. Então, perfeito. Correto. Se fosse, por exemplo, ao contrário, e ele usa o tablet e fica a madrugada inteira, e isso é positivo, é fantástico, e aí ele faz isso uma noite, você quer que ele continue fazendo isso, então o que você faz? Você utiliza um reforço positivo. Certo. E aí, a partir do momento que ele começa a apresentar comportamentos inadequados de acordar de madrugada para utilizar esse tablet, é um reforço negativo, onde eu tiro essa situação dele, certo? Que, na verdade, que a teoria ela vai além disso, né? Porque a gente tem outros reforçadores também. É que o texto ele não traz, mas, por exemplo, a gente tem reforçadores naturais, né? Que, por exemplo, você estuda muito, presta atenção na aula e faz o seu dever de casa. E aí, como resultado, você fica com notas excelentes. Isso é um reforçador natural. A gente usa muito no dia a dia um reforçador social. Por exemplo, envolve expressar uma aprovação de um comportamento. Por exemplo, um professor, um pai, um aluno, um empregador, diz ou escreve para você, bom trabalho, excelente trabalho. Isso também é um reforçador positivo social. Então, na teoria do behaviorismo, a gente tem vários reforçadores também. Mas, professora, é o Arthur. O som tá estranho, eu não estou conseguindo entender. Você está com voz de robô. Todo mundo está ouvindo bem? Pensei que era só o meu. Não, começou agora. Tá horrível mesmo. Não, o meu tá ruim também. Tá bem ruim. Então tá. Eu entendo sim, porque aqui não mudou nada, mas deve ser sinal da internet. Deixa eu virar um... Tá difícil de entender. Ô, professora, um exemplo aqui que eu estava vendo no livro do comportamento, do reforço negativo, seria, por exemplo, o filho ele não fez a lição de casa. Aí os pais eles acabam não castigando a criança. Isso seria um reforço negativo para ele manter esse comportamento de não estar fazendo os deveres de casa, correto? Correto. Exatamente. Depois eu vou entrar numa outra, um outro conceito, acho que para a gente entender melhor. Mas o que é importante? Reforço positivo eu adiciono quando existe um comportamento adequado e eu quero... Ô professora, licença, mas eu acho que tem mais pessoas conectadas aí no áudio e aí tá dando interferência. Era bom o pessoal desligar o áudio para ver se melhora, porque não dá para entender nada. Pode ser que seja isso mesmo. Se tiver alguém com o microfone aberto, dá uma fechada que melhora, e aí a hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês ligam.
Será que melhorou? Não, melhorou ainda não. Não, professora. Aí... Será que está todo mundo... porque se eu fechar o meu, eu não falo. Não, eu estou olhando aqui, professora, todos estão com o microfone desligado, todos. Realmente, na sua fala, de 1 minuto para cá, começou a ficar... Mas eu acho, Gil, que é a internet. Sabe por quê? Porque na minha aula passada, eu comecei, foi uma aula acho que de 2h30. Nas primeiras horas foi ótimo. Depois, no final, os alunos já começaram a falar que já estava difícil para ouvir. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está usando o fone de ouvido? Não. Não? É que normalmente quando acontece isso, pode ser que o fone de ouvido desconecta e conecta, ele faz. Uma outra alternativa é clicar no mudo e desclicar. Pode ser que dê resultado também. Eu fiz isso já. Eu já fiz isso. Vê se melhorou. Melhorou? Não melhorou. Não. Professor, eu acho que é uma questão de imagens aqui em alguns momentos, pelo menos para mim. Na verdade, agora eu estou ouvindo vocês e corta, sabe? Vai cortando. Estão ouvindo? Ó. Melhorou? Ainda não. Para mim, ainda não. Ai, gente. Deixa eu colocar aqui esse fone, mas acho que nem foi fone. Porque o fone, ele tem isso. Por isso que eu nem coloquei ele hoje. Vamos ver se melhora. Melhorou? Não, para mim não. Para mim também não. Ele não está conseguindo nem. Está saindo, sabe? Está cortando o barulho. Melhorou? Melhorou? Não, professora. Não, professora. Continua com... Eu já fiz, deixa eu ver aqui. Ó, aqui no meu, tá todo mundo com o microfone desligado. Se eu colocar aqui, eu vou ativar o mudo de todos, aí ninguém vai ouvir. Melhorou? Ainda não. Gente, não sei o que fazer, de verdade. Ó, aqui eu ativo. Melhorou? Mas e se todo mundo sair e depois a gente já entrar? Será que adianta? Podemos tentar. Acho que pode ser, né? Se todo mundo sair e depois entrar. Professora, a gente sai todo mundo e você fecha a sua plataforma e abre de novo. Eu vou abrir de novo. Ativará o mudo para todas as pessoas da reunião. Só se eu ativar o mudo e tentar falar.
Não, professora, mas mesmo com todo mundo com o mute acionado, não está funcionando. Mesmo todo mundo com o mute acionado, não está funcionando. Só uma dúvida, será que quando a professora sai da sala, ela cai porque você é organizadora ou não? Porque senão a gente poderia tentar ficar na sala e você sai e volta. Aparentemente, é algum problema na sua configuração de som. Eu acho que não cai, viu, Wender? Eu acho que dá para a gente tentar fazer isso. Poderia, de repente, tentar fazer isso, professora. Então, de repente, você tenta sair e voltar. Tá. Eu vou tentar sair. E se cair, a gente volta, todo mundo clica e aciona de novo o link. Tá, eu vou tentar, porque às vezes também pode ser o computador aqui. Peraí. Eu vou desligar aqui a minha parte e ligar de novo, tá bom? Ó, e depois eu volto. Eu vou ligar de novo. Alguém sabe se quando a professora for tentar entrar, será que ela vai precisar de alguma aprovação? Ou será que o status dela de organizadora permite a ela entrar na sala direto? Porque Eu acho senão, que ele se ela... permite, Wender. Pelo menos Oi? eu trabalho. E eu trabalho bastante, né, com esse Teams. E eu acho que ele permite. Eu hoje mesmo caí, eu era organizadora e depois eu voltei. E estava já todo mundo na sala, entendeu? Então, Entendi. eu acho que não vai precisar. Até porque aqui, ó, e se a gente clicar em pessoas, caso tenha alguém esperando para entrar, ele fica aqui em cima, tá vendo? Em cima do no momento, ela estaria aqui em cima, entendeu? Quer dizer, eu acho. É que assim, eu vejo o Teams assim, eu não sei, a gente não costuma usar muito, porque ela, por exemplo, se você vê o Zoom, não sei, você já usou o Zoom você tem a possibilidade, vamos supor, se alguém quer fazer uma pergunta em sala, você tem a possibilidade de reação e interação. Então você clica, tipo, levantar a mão, a professora recebe uma notificação de que alguém levantou a mão na sala. Aí ela... Né? Aí ela fala assim, por exemplo, sei lá, Amanda, você quer falar alguma coisa? Então ela faz essa. Então o Zoom ele dá essa possibilidade, né? Entendi. O Zoom, eu nunca usei o Zoom, a gente está agora tentando usar aqui o Teams, e aí hoje até eu tive a experiência, entendeu? Porque eu caí, e na verdade acabou aqui a bateria, e eu não tinha me atentado, aí eu caí, depois eu conectei, e aí estava todo mundo na sala. O Tim tem esse recurso que o Ender está colocando também. Eu acho bem bacana, porque a gente não interrompe, né, Ender? A gente levanta a mão, se a professora achar que deve, dá a fala, senão ela toca a aula. Entendi. É uma forma legal. O Zoom ele é mais popular até, mas o problema é que acho que há umas 2 semanas foi detectado que tinha um problema de segurança deles, né? Quando você estava com aquilo instalado na máquina, abria a possibilidade de alguém entrar e roubar dados ou coisa assim. Então, por exemplo, o TI da minha empresa mesmo bloqueou e falou: todo mundo desinstala o Zoom.
Então foi o problema. Mas o Teams, a gente acaba usando mais o Skype, né? Mas, O Skype seria bom mesmo, né? Mais prático. Mas, Gil, você comentou que no Teams tem a ferramenta ou não tem essa possibilidade, essa funcionalidade de levantar a mão? Eu tenho participado de algumas reuniões, Uhum. tanto por Skype quanto por Teams. Se eu não tiver, eu acho que não, porque hoje eu participei de uma, eu acho que eu estava no Teams, não estava no Skype. E teve esse recurso de levantar a mão. Uhum. Mas o Skype é certeza, porque eu sempre uso. O Zoom eu nunca usei, mas eu acho bem bacana isso aí. Agora, eu acho que não sei se a Anhanguera permite, né, tá usando esses recursos. Ah, não, acho que não. Aí acho que é oficial, a ferramenta eleita, eu acho que é essa aqui mesmo, viu? Uhum. Não vejo a hora dessa nossa aula presencial começar, né? Meu, eu vou te falar que eu gosto pra caramba de aula virtual, de tudo que é virtual, assim, eu gosto pra caramba. Acho que é porque eu tô muito acostumado com tudo assim, então eu sou bem adaptado. Eu gosto pra caramba, assim. Aproveitando a fala, eu acho que eu incomodo, entendeu? Eu atrapalho, porque eu quero falar e às vezes nem está todo mundo entendendo. E na presencial, a gente percebe se está todo mundo entendendo, se não está, entendeu? E, enfim, eu tenho dificuldade do online em função disso, de polarizar o negócio. Pessoal, alguém está me escutando? Tô sim. A professora, ela mandou uma mensagem de WhatsApp para mim agora, que ela está tentando entrar, mas ela não consegue. O que eu pedi para ela? Para ela reiniciar a máquina dela, porque possivelmente deve estar divergindo, ela deve estar com mais telas abertas lá e deve estar deve estar travando a máquina dela, por isso que ela não consegue voltar. Vitor, a gente espera. Conseguiram? Melhorou? 100%. Tá ótimo agora. Melhorou. Gente, inicia e não vai nada. Eu acho que são os... Bom, é o tempo mesmo, viu? Acho que se ficar muito tempo... se ficar muito tempo ligado, o computador, ele não aguenta. Eu quero ver como é que eu vou juntar essas duas aulas agora aqui. Mas tudo bem, eu mando 2 links. Espera aí que está entrando.